Você sabia que um jogador dos anos 30 conseguiu ser bicampeão mundial, o maior ídolo da história da Inter de Milão e também o maior artilheiro do clube, tendo seu nome batizado no principal estádio da Itália? Tudo isso com um estilo de vida bem despreocupado e com muitas experiências. Giuseppe Meazza teve uma vida que muitas pessoas sonham em ter. Bom, a história de Meazza começa em Milão no dia 23 de agosto de 1910, que são o seu local de nascimento e data de nascimento. Sua infância foi difícil, já que o mundo estava em guerra, e ele foi extremamente impactado por esse evento histórico, principalmente porque seu pai morreu no conflito. Sua mãe então sustentava a casa vendendo frutas. E para piorar a situação, o menino também vivia com febres, e em uma oportunidade ficou em um hospital durante 6 meses para se recuperar. Então nem sempre sua vida foi tão fácil assim. Ele era apelidado de Pepinho, ou Pepino, e obviamente já gostava muito de futebol. Então já na infância, Giuseppe iniciou sua trajetória no futebol com seus amigos no time Maestri Campionense, e depois foi para o Costanza. Essas equipes ficavam próximas à sua residência. Reza a lenda que Meazza uma vez estava cabeceando a bola na parede e segundo a contagem de um amigo, ele fez 886 cabeceios sem deixar a bola cair. Pepin já mostrava sua capacidade física na adolescência, já que sempre marcava presença em corridas de mais de 10 km, tendo um desempenho satisfatório para sua idade. O menino tinha o costume de sempre bater umas bolinhas nas ruas. Certo dia, Fulvio Bernardini, que era jogador da Inter, avistou Pepin jogando e ficou deslumbrado. Com isso, ele apresentou o prodígio ao técnico Arpad Weiss, que décadas depois seria exterminado em Auschwitz por ser judeu. O menino ainda era bem franzino e o treinador acolheu ele. Esse acontecimento mudaria para sempre a história do futebol italiano e da Inter, que na época se chamava Ambrosiana por conta do regime fascista. Na época ele jogava como um meia mais defensivo ou até um defensor, mas rapidamente se tornou um grande atacante, porque era muito rápido, driblava como poucos e sabia fazer gols, coisa rara. O garoto era tão talentoso que estreou com 16 anos no profissional, tendo um início avassalador com 6 gols em 4 jogos, incluindo um tento contra o grande rival. A primeira conquista veio com um Meazza mais experiente, mas ainda muito jovem, 20 anos. Ele foi o artilheiro do Calcio na temporada 29-30 com 31 gols. E dentre eles está provavelmente o seu tento mais icônico, onde ele ganhou na corrida de um adversário, depois driblou outro e deixou ele estatelado no chão, e por fim também fintou o goleiro, praticamente entrando com bola e tudo. A Itália boicotou a Copa de 30, mas se a Azzurra tivesse marcado presença, certamente Meazza estaria lá deixando os defensores apavorados, já que em fevereiro desse mesmo ano ele teve sua primeira convocação e estava despontando como o futuro da seleção. Nos 3 anos seguintes, Meazza não conquistou nenhum título. Chegou perto em 33, sendo vice da Mitropa Cup e artilheiro da competição, mas ainda estava na seca de conquistas e o momento ideal para acabar com ela era em 34, até porque era questão de vida ou morte. A Itália sediou a Copa de 34 e se utilizou do evento para propagandear seu regime. Tem até um vídeo no canal falando exclusivamente dela que você pode ver depois. Enfim, Mussolini obviamente queria a conquista de qualquer maneira e deixou as coisas bem claras antes do início da competição para os jogadores, e se perdessem a Copa não estariam mais nesse mundo. No fim deu tudo certo, a Itália foi campeã em casa e Giuseppe foi o grande jogador da competição. No Mundial ele deixou um pouco de lado o egoísmo comum de um atacante que sempre busca gols, e virou um garçom, mas mesmo assim marcou 2 vezes, inclusive um que foi decisivo contra a Espanha nas quartas. Mais uma vez pela Inter, ele não conseguia repetir o sucesso coletivo da seleção, muito porque a Juventus estava imparável, mas mesmo assim ele se destacava individualmente e foi o artilheiro do campeonato em 36. O fumante, amante de carros e vaidoso Meazza se comprovou como uma estrela mundial, e isso logicamente atraiu muita fama, dinheiro e mulheres. Ele constantemente era flagrado em bordéis e o caso mais famoso aconteceu em 37, quando poucas horas de um jogo contra a poderosa Juventus ele estava sumido. Dirigentes que já conheciam o craque há anos encontraram ele em uma casa fechada no centro e levaram ele para o jogo na marra. No fim, Meazza marcou 2 gols na vitória por 2-1, e nessa temporada ele conquistou mais um Scudetto para a Inter, sendo pela 3ª vez o artilheiro da liga. Em 1938, mais uma Copa o esperava, com o mesmo técnico Vittorio Pozzo e a companhia de um outro grande atacante que era Silvio Piola. Dessa vez, o já ídolo nacional Meazza era o capitão da equipe e carregava a responsabilidade de defender o título. A Copa era na França, em um clima bem tenso por conta da iminente guerra. Mais uma vez Mussolini interferia na seleção e mais uma vez a Itália era campeã mundial. Meazza marcou um gol de pênalti decisivo contra o Brasil. Inclusive seu shorts quase caiu na cobrança, então ele teve que chutar movimentando apenas um braço. Na final ele ainda deu 2 assistências, se tornando na
na época o maior vencedor da Copa. Tudo bem que ele estava empatado com outros italianos, mas nenhum deles foi tão protagonista como Giuseppe nas duas edições. O garoto propaganda de pastas de dentes que tinha um sorriso brilhante mesmo com maus hábitos, viveu um momento de decadência após o bimundial, muito por conta de lesões. Ele marcou apenas 4 gols no Cáutio de 38-39. Tudo bem que ele ajudou na conquista da Copa da Itália, mas não era o mesmo Pepino de anos atrás. Virando um coadjuvante, ele decidiu ter uma nova experiência, justamente do lado vermelho de Milão. No Milan, ele chegou com 30 anos e ainda podia retornar à boa fase, mas ele sofreu demais com um problema no pé que envolvia vasos sanguíneos. Em seu primeiro ano no Rossoneri, jogou 14 partidas e fez 6 gols. E no segundo atuou 23 vezes, marcando míseros 3 gols. Para piorar, Giuseppe viu de longe o título italiano da Inter. Ele ainda conseguiu uma vaguinha na Juventus mesmo cambaleando e marcou 10 gols em 27 jogos. O craque realmente foi diferenciado e jogou pelos 3 gigantes da Itália. Depois estendeu sua carreira atuando pelo Varese e Atalanta. Mas após a saída da Inter, Meazza não conquistou mais nenhum título. Então ele tentou uma última dança voltando para casa como jogador e treinador, mas não rendeu muito e se aposentou, deixando em seu currículo recordes que até hoje estão em pé. Também é o segundo maior artilheiro da Itália com 33 gols. Agora ele seguiria no futebol como comandante. Pegando os momentos mais relevantes, ele passou pelo Besiktas, treinou por poucos jogos da seleção italiana e voltou novamente para a Inter. No fim não conquistou nenhum título como treinador. E seu principal feito nesse pós-carreira de jogador foi como uma espécie de chefe das categorias de base, onde ele ajudou Sandro Mazzola, filho do grande craque do Grande Torino, a se desenvolver e se tornar um ídolo quase do seu tamanho. Mas Giuseppe Meazza ainda se destaca mais. Pepino também trabalhou como jornalista e comentarista, mas em 1979 ele faleceu aos 69 anos. No ano seguinte fizeram talvez a maior homenagem possível para ele, que foi rebatizar o maior estádio do país com seu nome. Inclusive o Milan carrega o fardo de jogar em um estádio com o nome do maior ídolo da rival. Mas para sua sorte o nome que colou, até para o lado azul, foi realmente o do bairro, San Siro. Algo parecido com o que aconteceu com Maracanã, Morumbi, Pacaembu e tantos outros. No fim das contas é um mito que o estádio muda de nome conforme qual dos dois grandes são os mandantes da partida. Voltando para o foco do vídeo, Giuseppe Meazza foi um jogador que soube aproveitar a vida, em um período que a profissionalização já existia, porém os cuidados dos atletas com alimentação e hábitos era bem diferente, então apenas um grande talento poderia ser o suficiente. Mesmo com um estilo de vida ruim, Meazza tinha inacreditavelmente um bom preparo físico, e é óbvio, um talento surreal. Ele foi o cara da década de 30 e é até hoje um dos pioneiros do futebol. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like, faz toda a diferença na recomendação do vídeo, né? O YouTube entende que o vídeo é positivo, é um vídeo agregador de conteúdo com seu like. Também ative o sininho e se inscreva, né, para sempre estar ligado nas novidades do canal, os novos conteúdos e os novos vídeos. E eu deixo aqui 2 perguntas para vocês. Você sabia que essa história de troca de nomes conforme o mandante no San Siro é um mito? E também, você acha que Giuseppe Meazza é o maior jogador da história da Inter? Até mais que Zanetti? Pra mim sim, deixe sua opinião nos comentários. E no mais é isso, então tchau e até logo!